Paz do Senhor Jesus, quero falar com vocês sobre a santificação do crente e espero estar ajudando muito. Louvado seja o nome do Senhor. E peço a cada um de vocês que compartilhem, que curtam, que comentem esse vídeo no YouTube. Afinal de contas, eu sou nova aqui no canal, né? Missionária Edilane. E gostaria que vocês fizessem isso para que a palavra do Senhor chegasse mais longe, alcançasse mais vidas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês puderem aí, vocês curtam, compartilhem, comentem, tá bom? Eu vou estar lendo e falando um pouco com vocês sobre a santificação em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, para as nossas vidas. Diz assim no Evangelho de João 17, vamos estar lendo do versículo 17 ao 20, que diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui. Então, a santificação, né? Louvado seja o nome do Senhor, é um processo de purificação do pecado. Na Bíblia, a santificação também pode significar pôr de lado, né? Deixar de lado, separar-se para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na caminhada com Jesus, a pessoa passa por santificação, aprendendo a rejeitar o pecado e a sujeitar as diferentes áreas de sua vida a Deus. A palavra de Deus torna as pessoas santas, ou seja, as separa para o propósito de Deus. A palavra de Deus e a oração são meios de santificação. A leitura e o estudo da palavra de Deus aproxima as pessoas de Deus e da sua santidade. A santificação é um processo que dura a vida toda, entende isso? Né? A santificação é um processo que ela vai durar pelo resto de nossas vidas, enquanto estivermos aqui nessa terra, até alcançarmos o céu. Nós devemos procurar santificarmos a nossa vida aqui na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. A santificação é um processo que dura, ela vai durar a vida toda, nós precisamos disso. E que envolve a renovação da mente, né? E do pensamento. Então, a nossa mente, ela tem que ser renovada a todo tempo, principalmente quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Tem que haver essa mudança de mente, tem que haver essa mudança no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. A santificação é um chamado para viver de forma que reflita a santidade de Deus nas nossas vidas. O mundo ele precisa ver essa diferença na minha e na sua vida. Quando nós mostramos uma diferença no nosso proceder, no nosso modo de viver, as pessoas ela veem isso na nossa vida e vê a diferença, vê que o que você fazia, o que você era, aquilo mudou na sua vida. Você passou a ser diferente. Então as pessoas elas vão notar isso na sua vida. A santificação é um processo de transformação. Ela transforma a atitude e o caráter do crente, né? Então, se eu era, né, briguento,
se eu era, se eu roubava, se eu furtava, se eu mentia, né? Cada um ser humano tem um jeito de ser, só misericórdia diante de Cristo Jesus. Mas a partir do momento que você se converte, você procura buscar a santificação, você procura ter atitudes diferentes, porque isso é conveniente, isso é o que vai mostrar para o mundo, porque a partir de hoje você é luz no mundo, você é o sol da terra. E o brilho do Espírito Santo, ele tem que brilhar na sua face, ele tem que ser um esplendor. O mundo ele tem que ser como o raio do sol, sabe? Que todo mundo vê, todo mundo sente. Então, nós não podemos ser diferente. Eu tenho que mostrar para o mundo que agora eu sou uma nova criatura. Você tem que olhar para mim e ver a diferença daquilo que eu era e daquilo que eu sou hoje. É essa diferença que Deus quer nas nossas vidas, quer que a gente mostre para o mundo, para que, através do meu testemunho, eu venha alcançar as vidas. Porque se eu entro para a igreja, se eu me converto, mas não tenho, mas não mudo as minhas atitudes, não mudo o meu caráter como crente, então o mundo ele vai me olhar da mesma forma ou até pior, me apontando, como se eu tivesse, não, né? Na verdade, quando a gente faz isso, a gente está escandalizando a obra do Senhor e o Senhor diz que ai do homem por quem vier o escândalo. Então, às vezes, tem muitos crentes assim, e nós não podemos ser dessa forma. Como é que eu vou provar para o mundo que Cristo vive em mim, que eu vivo para Cristo? É através da minha renúncia. É através da minha mudança de vida, mudança de caráter, diz tudo. Conduz a sua vida com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Timóteo 4:5, né, diz assim: pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Então, quando eu leio Bíblia, quando eu mergulho na palavra, quando eu faço as coisas que estão de acordo com a palavra de Deus e quando eu tenho uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de jejum, uma vida em que eu me separo para as coisas de Deus, para a obra de Deus, né? Então eu estou me santificando, eu estou purificando a minha carne, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você me pergunte, né? Como a palavra de Deus nos santifica? Eu vou te responder. Quais são os 3 tipos de santificação, de acordo com a Bíblia? Louvado seja o nome do Senhor. A santificação passada, a santificação presente e a santificação futura. A santificação pode ser entendida como um processo de amadurecimento dos cristãos, né? Eu preciso amadurecer nesse aspecto. Como seguidores de Cristo, eu preciso. Santificação posicional, né? A transformação inicial que acontece quando se aceita Cristo como Salvador. A transformação que acontece pelo amor do Espírito Santo, né? Então, quando eu aceito Jesus, quando eu levanto as minhas mãos cansada de pecar, de pecado, né? E aceito Jesus, a partir daquele momento ali, eu passo a ser uma nova criatura, eu passo a ter um novo nascimento, né? E o Espírito de Deus, ele vai te transformar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santificação progressiva. O processo pelo qual o Espírito Santo aumenta gradualmente a semelhança dos crentes com Cristo, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo isso, né? Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais você busca, quanto mais você procura fazer as coisas corretas, você gradualmente vai crescendo espiritualmente e vai chegando à semelhança de Cristo, porque Cristo ele era isso, ele é isso, ele é amor. Cristo, quando esteve aqui na terra, ele procurou o tempo todo ali andar na santidade, fazer o que agradava aos olhos do Pai. E é assim que eu e você temos que fazer enquanto estivermos aqui nessa terra.
procurarmos ser semelhantes a Cristo Jesus, né? Isso é um processo que dura a vida inteira. Isso vai se arrastar para o resto da nossa vida, como eu falei, enquanto estivermos aqui nessa terra. É um processo que não para. A gente não pode desfalecer de ler Bíblia, de orar, de buscar. A Bíblia fala que é em todo o tempo que devemos orar. Orar sem cessar, sem desfalecer. E é assim que nós vamos alcançar a santificação, né? Consagrando a nossa vida. Santidade e deveres para com Deus. A santidade aparece sob 3 formas: conhecê-lo, amá-lo, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, né? E servi-lo. Nós temos que servir o Senhor. Primeiro nós temos que conhecer Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que procurar conhecer quem é Ele. E depois procurar amar. Amar como? Fazendo a sua vontade. Fazendo aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada. E servir o Senhor. Como eu devo servir o Senhor? Quando eu ajudo o meu próximo, como eu amo o meu próximo. Isso são buscas pelo Espírito Santo. Todo cristão deve observar esses 3 deveres no corpo místico. Cada um desses deveres deve sobressair em tal função e aquele em tal outra. Louvado seja o nome do Senhor. Chamado à santidade. O chamado à santidade é um convite a pertencer à família divina. Quando a gente faz isso, se santifica, quando a gente recebe esse chamado, a gente basicamente pertence à família divina. Por quê? Porque quando você procura a santificação, procura se afastar daquilo que não louva o nome do Senhor, como eu falei, você está procurando ser semelhante a Deus e você vai passar a fazer parte daquela família divina, daquela família que está destinada um dia a ir morar no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. 3 elementos básicos: a pertença, a missão e o testemunho. Primeiro, você pertence, você passou a pertencer a essa família divina. Você passou a pertencer a Cristo, que é o nosso único Salvador, a Deus, que é o nosso Pai. Você agora pertence. Quando você renunciou e procurou se santificar, você agora pertence a esse campo. E a missão, a partir desse momento que você faz parte dessa família, você vai querer que outras pessoas venham para o lado de cá e passam a fazer parte dessa nova família. Assim como um dia você foi ganhado para Jesus, você também tem que ganhar alma. A partir de agora, você tem essa missão de ir atrás dessas pessoas e buscá-los para o reino. E o testemunho. O seu testemunho, como eu falei, ele vai dizer quem é você. E quando você for fazer essa missão, tu pode ter certeza que você vai ganhar muitas almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para fechar, em Hebreus 12:14, vai dizer assim: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, se eu não oro, se eu não busco, se eu não faço missão, se eu não me santifico, se eu não leio palavra, não tem como eu ver a Deus. Se eu não sigo a paz com todos, é impossível eu ver Deus. É impossível eu entrar no reino dele. É impossível fazer parte dessa família divina. Então, sem a santificação, não adianta eu ser crente de ir só para a igreja, sentar lá, ouvir
e não colocar em prática aquilo que eu ouvi, que eu aprendi. Então eu não posso ser crente somente lá dentro da igreja, ler a Bíblia somente quando eu estiver lá dentro, não. Dentro da minha casa eu tenho que ler, eu tenho que ter a palavra aqui na mente, guardada na tábua do meu coração, para eu não pecar contra Deus, nem contra os meus irmãos. Então, se eu não procurar essa santidade, é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem sangue, porque a fé, a gente sabe que faz parte da santificação, porque quando você tem fé, e a gente sabe que a palavra de Deus, ela fala isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente lê a palavra, e a fé é pelo ouvir a palavra, então quando eu junto todos esses itens, leio palavra, oro, busco, então eu estou procurando agradar a Deus, eu estou me santificando. E sem essas coisas eu não vou ver Deus. É a palavra quem diz que sem a santificação eu não vou ver Deus. Vou explicar mais sobre isso. A santificação é um estado de espírito que permite a pessoa a se aproximar-se de Deus. E é essencial para experimentar a sua presença, né? Quando nós fazemos isso, nós experimentamos a presença de Deus. Você quer ver uma coisa? Quando você está no propósito, quando você está buscando, você vai chegar, com o tempo você vai chegar a um patamar tão perto, você vai se sentir tão perto de Deus, tão perto, tão pertinho de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que você vai passar a sentir a presença dele ali, do teu ladinho. Você vai passar a sentir que o Espírito de Deus está ali juntinho de você. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é tão gostoso sentir a presença de Deus, sentir que Deus está com a gente, sentir que em todo tempo o Senhor está ali respondendo as minhas orações, que o Senhor está ali fazendo aquilo que Ele acha que é melhor para mim, para a sua vida, porque nem sempre o que eu acho que é melhor para mim é. Mas é tão bom estar confiante em Deus, em meias provas, em meias tribulações, em meia doença. É a diferença é essa, porque às vezes o mundo se desespera por qualquer coisa, quando aparece uma doença, um desemprego, pessoas entram em depressão, que é a doença do século. Tudo isso nós cristãos também passamos. Só que a diferença é que quando eu busco, quando eu leio a palavra, o que acontece? Eu sinto que o Espírito de Deus está ali do meu ladinho me consolando. E você só sente essa presença quando você se santifica, quando você consagra a sua vida, quando você lê a palavra, quando você busca Deus para a sua vida, para o seu interior, quando você ora, quando você jejua. Então, quanto mais você busca, mais próximo de Deus você se aproxima. Então, não podemos deixar que nada venha nos separar da santificação, da busca. Isso é maravilhoso, pertencer à família de Deus. Ser santo significa viver separado para Deus, com pensamentos puros, palavras edificantes e atitudes de amor. O meu e o teu pensamento tem que ser puro diante de Deus. As nossas palavras têm que ser edificantes. Nós não podemos nos assentar nas rodas dos escarnecedores e falar o que não agrada a Deus, porque o próprio mundo vai te julgar, como se você não fosse uma pessoa de Deus. Então, as suas palavras têm que começar a mudar. Tem que ser palavras que vai edificar as vidas, as almas. As suas atitudes têm que ser de amor. Se aproximar das pessoas com um olhar de misericórdia, com amor, levando a palavra. Procurando saber o que a pessoa está precisando. E dentro do que você puder, você ajudar. Ajudar em oração. Irmão, se está passando por isso, eu vou clamar por você. Eu vou fazer um jejum a teu propósito.
E tenho certeza que Deus vai te dar a vitória. Então é dessa forma que Deus nos quer. É com palavras edificantes e atitudes de amor. A santificação é um ato soberano de Deus que leva o homem a relacionar-se com Deus em atitude de santidade. A busca diária por santidade é para os crentes em Cristo Jesus. O Espírito Santo capacita as pessoas a vencer o pecado e viver de acordo com a vontade divina. A santificação traz intimidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. É tão gostoso essa intimidade com Deus. Isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso. Como eu falei, você sentir Deus ali do seu lado. A santidade traz intimidade e com Deus, um testemunho impactante e paz interior, sem contar isso. Você pode passar por todas as dificuldades, que a paz interior excede todo entendimento. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor ao mundo, né, ou seja, o seu sistema de valores, é incompatível com o amor de Deus. Não tem nada igual. O amor de Deus é inigualável. Quem se deixa dominar pelos desejos mundanos não poderá experimentar a plenitude do amor de Deus. Então, o apóstolo Paulo, né, chegou a dizer: quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Quem? Valores nenhum nesse mundo aí pode me separar. Isso jamais pode ser superior. Nunca vai ser. Então, que nós devemos buscar santificação, porque, como eu falei, nós só vamos nos encontrar naquele grande dia com Cristo Jesus quando eu buscar a santificação, que a palavra ela te ensina a se santificar, a se separar das coisas aí desse mundo que não louva o nome do nosso Jesus. A oração, eu vejo ela como um meio de transporte mais rápido, que chega lá na sala do trono como um cheiro suave nas narinas do nosso Pai. E a resposta, ela vem de imediato quando eu busco essa santificação para a minha vida. Então, que você venha consagrar todos os dias a sua vida. Às vezes a gente fica se perguntando, passa por problemas e fica perguntando para Deus: por quê, Senhor? Por quê? A gente não tem que perguntar a Deus por quê, a gente apenas tem que procurar se santificar na presença dele, descansar, deixar nas mãos dele. Porque se você se santifica, você se aproxima dele. Você passa a ter uma experiência, uma intimidade tão grande, a ponto de você descansar de uma tal forma, sabendo em quem você tem crido, sabendo que o teu trabalho aqui na terra não será em vão, que um dia ele vai me recompensar e te recompensar por essa santificação. A gente tem que morrer essa carne aqui para o mundo, porque a palavra de Deus diz que essa carne para nada tem proveito. Isso aqui os bichos vai comer, vai descer um dia a sepultura, mas o meu espírito, eu tenho alimentado ele com o quê? Porque isso aqui a gente alimenta aí de comida, essa comida aí que a gente come aí, que sustenta por algum tempo. Mas quando a gente busca todos os dias alimentar o nosso espírito, a nossa alma, a gente fica tão forte, que não é só a carne que a gente tem que alimentar, a gente tem que alimentar o nosso espírito, para a gente combater os dias maus, porque nós estamos aqui nessa terra sujeito o dia mau quando chegar. Mas eu tenho que estar forte, eu tenho que estar preparado para quando esse dia chegar, eu saber que eu vou passar pela prova dando glória a Deus, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Então santifica-os na verdade.
Leia a palavra do Senhor, porque ela é a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que cura, é a verdade que salva, é a verdade que vai te levar para morar no céu. Aproxima-se de Deus e Ele se aproximará de você. Amém? Fica com Deus, que o Senhor Jesus alimente a sua alma. Amém? Glória a Jesus.